a gente lá fora, pessoal. A polícia não conseguiu conter o povo. Patrocinaram, muitos amigos patrocinando a gente aí. O pau tá quebrando. É tudo ou nada. Quebramos tudo. Quebramos tudo. Não conseguiu conter o povo. Quebraram as janelas, quebraram tudo. Entraram dentro da casa, quebraram tudo. Enquanto golpistas se vangloriavam da depredação da sede dos três poderes, os olhos do mundo se voltavam horrorizados para o Brasil. La democracia brasileña se tambaleó el 8 de enero. By 3 o'clock on Sunday, the march had turned into a riot. Total chaos in Brasilia. De la tarde, miles de seguidores del expresidente brasileño Jair Bolsonaro han invadido la sede del Congreso Nacional de Brasil. Várias obras de arte foram destruídas durante a violenta ocupação dos edifícios. Au Brésil, les forces de sécurité ont repris le contrôle du Congrès, de la Cour suprême et du palais présidentiel. The scenes reminiscent of January 6th here in the US. An den Sturm auf das US-Kapitol, Gerichts in Brasiliens Hauptstadt Brasilia. 2 years on, history has been repeated in Brazil. Unanime la condanna internazionale contro i bolsonaristi. Além de fazer manchetes nas capas de diversos jornais, os ataques provocaram reações contundentes de líderes e organizações internacionais. O presidente Joe Biden disse: condena o ataque à democracia e à transferência pacífica de poder no Brasil. O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, se disse profundamente preocupado e estendeu o total apoio às autoridades brasileiras. O presidente francês Emmanuel Macron disse que a vontade do povo brasileiro e as instituições democráticas devem ser respeitadas. O presidente do Chile, Gabriel Boric, disse que o ataque aos três poderes do Estado brasileiro por parte de bolsonaristas é impensável. O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, também prestou solidariedade a Lula e ao povo brasileiro. Os atos terroristas no Brasil foram assunto hoje no Vaticano. O secretário-geral da ONU também condenou os ataques em Brasília. Deputados americanos pediram pelas redes sociais a extradição do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está na Flórida. Agora, muitos deles esperam uma punição exemplar dos criminosos envolvidos. A reunião para discutir os atos antidemocráticos de 8 de janeiro foi convocada por 12 dos 35 países da OEA. Os responsáveis pelos atos violentos de vandalismo contra as sedes das altas instituições brasileiras serão identificados e tratados com o rigor da lei, dentro do devido processo legal. O embaixador americano Thomas Hastings disse que o uso da violência é inaceitável e destacou: os Estados Unidos apoiam o governo brasileiro no desejo de proteger as instituições democráticas e encontrar os responsáveis pelos ataques. O Reino Unido participou, como faz em casos que considera graves. James Roscoe disse que o encontro manda uma mensagem clara de apoio ao governo brasileiro. O encontro foi uma demonstração de solidariedade ao Brasil, um recado político de que não há espaço para atos antidemocráticos na região. Da redação do G1, eu sou Natuza Neri e o assunto hoje é a preocupação internacional com o 8 de janeiro brasileiro. Um episódio para entender por que o ataque golpista em Brasília religou o alerta para ameaças à democracia em várias partes do mundo. É o que eu vou conversar com o analista político Oliver Stunkel, professor de Relações Internacionais da FGV e colunista do Estadão. Quarta-feira, 18 de janeiro. Oliver, você vem apontando como os ataques do dia 8 de janeiro em Brasília atraíram atenção internacional sem precedentes. E muito se compara lá fora com o 8 de janeiro nosso aqui e o 6 de janeiro dos Estados Unidos, quando apoiadores de Donald Trump invadiram o Capitólio. O que essas comparações revelam a respeito da leitura internacional sobre o que aconteceu por aqui? Me parece que, acima de tudo, para muitos observadores, fica evidente que o dia 6 de janeiro de 2021 em Washington talvez não tenha sido uma aberração. Então, várias pessoas agora estão pensando se talvez exista algum tipo de onda de vandalismo contra parlamentos, porque, afinal, isso aconteceu em duas das maiores democracias do mundo e também houve uma clara ligação
entre o líder envolvido nos Estados Unidos com o ex-presidente brasileiro. Trump disse que o Brasil ama Bolsonaro e que os Estados Unidos também amam Bolsonaro. People of Brazil, you have a great opportunity to re-elect a fantastic leader, a fantastic man, one of the great presidents of any country in the world, President Bolsonaro. Então, surgiu em função do evento do dia 8 de janeiro aqui no Brasil também essa pergunta se aquilo pode acontecer uma terceira vez em outro país. E se fala em alguma organização internacional da extrema-direita para atingir essas democracias consolidadas, como você citou, os Estados Unidos, aqui no Brasil, por exemplo, ou outras? É claro que em cada lugar, obviamente, também há diferenças, né? Aqui no Brasil, por exemplo, o que se destaca também é a importância do papel das Forças Armadas, algo que não foi tão relevante nos Estados Unidos. Essa união dos poderes da República e das instâncias administrativas da Federação mostra um passo muito importante. Quer dizer, a União, a Federação estão juntas em defesa da democracia brasileira. Muita nota de diversas entidades, a Fiesp se manifestou, empresários de diversas áreas se manifestaram, só teve um silêncio às Forças Armadas. Mesmo assim, cresce, obviamente, a preocupação de que os eventos aqui em Brasília possam inspirar outros radicais. Então, na Alemanha, por exemplo, quase exatamente um mês antes dos ataques em Brasília, uma mega operação de 3.000 policiais em 3 países prendeu um grupo de golpistas que estavam planejando derrubar o governo em Berlim. Nos Estados Unidos também percebe-se uma piora significativa de radicalização política e cada vez uma porcentagem maior da população americana que diz estar disposta a usar violência para atingir seus objetivos políticos, com vários ataques ou tentativas de ataques contra políticos americanos ao longo dos últimos meses. Nos Estados Unidos, um homem foi preso depois de invadir a casa da presidente da Câmara dos Deputados, Nancy Pelosi, e atacar o marido dela. Um homem de 42 anos e o marido dela, de 82, brigavam por um martelo. O homem atacou Paul Pelosi diante dos policiais. Nas redes sociais, o suspeito promovia teorias da conspiração. Mas em vários outros países também existe essa preocupação. Então, na Nova Zelândia, por exemplo, em 2019, houve um ataque terrorista cometido por uma pessoa ligada à teoria da conspiração QAnon, que também tem uma presença bastante grande na Alemanha. On the shooting attacks on 2 mosques in the New Zealand city of Christchurch, 49 people are known to have died. Oliver, eu queria continuar com você nos Estados Unidos, porque as semelhanças com o 6 de janeiro deles e com o 8 de janeiro nosso são muito gritantes, né? São muito evidentes. Mas há quem fale de diferenças também. Para além das similaridades, há diferenças entre o que aconteceu nos Estados Unidos e o que aconteceu aqui. Você concorda com essa avaliação? E que diferenças seriam essas? Bom, a princípio é evidente que a grande maioria das reportagens no exterior fez essa comparação imediatamente. Aqui nos Estados Unidos, o New York Times, um dos principais jornais do país, criou uma página com atualizações ao vivo sobre o que está acontecendo em Brasília, algo que o jornal só faz em situações que considera gravíssimas. O Washington Post disse que os radicais que invadiram e vandalizaram o Congresso, o STF e o Palácio do Planalto são apoiadores do ex-presidente de extrema-direita Jair Bolsonaro, em cenas que evocam a invasão do Capitólio no dia 6 de janeiro de 2021. O Wall Street Journal publicou que muitos apoiadores de Jair Bolsonaro pedem intervenção militar para remover o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O britânico The Guardian publicou que extremistas se recusaram a aceitar a vitória de Lula na eleição do ano passado. Porque tem as semelhanças visuais, né? As imagens de pessoas radicalizadas invadindo o parlamento, e aquilo não acontecia dessa forma antes. Mas me parece também importante destacar as grandes diferenças que mostram que a situação no Brasil talvez seja até mais preocupante, porque para os policiais que estavam protegendo o Capitólio nos Estados Unidos,
A invasão foi genuinamente surpreendente, ninguém esperava esse tipo de coisa. Aqui no Brasil foi muito diferente. Ao longo dos últimos 2 anos, muitos analistas disseram, escreveram, isso pode acontecer aqui no Brasil também. Então havia até uma certa expectativa e havia uma presença muito visível de pessoas radicalizadas em Brasília pedindo uma intervenção militar, um golpe de Estado. Salve o Brasil, o povo pede, salve o Brasil, Forças Armadas, o povo grita, salve a nação. De quem que a senhora é esposa mesmo? Do general das boas. Uma celebridade, esposa de uma celebridade também, né? Estamos juntos, pelo Brasil, né? Brasil, selva. Selva. Então, o que é diferente é o papel das Forças Armadas, da Polícia Militar, porque teria sido muito mais fácil evitar os ataques aqui no Brasil do que nos Estados Unidos, onde realmente não tinha como saber que isso ia acontecer. E me parece que agora, na leitura internacional, o tema da radicalização de parte das Forças Armadas ou da Polícia Militar surge bastante como um tema, isso inclusive na Alemanha é uma grande questão, onde também há casos crescentes, número de casos crescentes de radicalismo dentro das Forças Armadas alemãs. A Alemanha certamente é um país muito atingido, inclusive que se destaca no combate contra notícias falsas, onde a justiça alemã tem buscado cooperar com outros países para combater a proliferação de fake news. Então, isso certamente é um dos países onde existe muita preocupação em relação a isso. Mas vários outros países latino-americanos costumam se inspirar também nas realidades brasileiras. Então, a gente viu isso ao longo das últimas décadas sempre, que qualquer novidade política que surge no Brasil acaba inspirando outros em países da vizinhança, no Chile, na Argentina, no Peru, né? Então a gente tinha isso ao longo das últimas décadas, pessoas dizendo eu sou o Lula peruano, e agora recentemente o José Antônio Cast se projetando como Bolsonaro chileno. Então certamente também há uma preocupação na região de que algo parecido possa ocorrer nos países aqui da América Latina. Espera um instante, por favor, que eu já volto para falar com o Oliver. E para além desses fatos que você já mencionou, como o fato de o 8 de janeiro ter evidenciado que o quebra-quebra no Capitólio não foi um evento isolado, ou o Brasil como uma espécie de laboratório de grupos extremistas, eu queria te perguntar, por que a instabilidade política no Brasil interessa tanto assim ao mundo? Bom, a primeira questão claramente é o contágio global, o medo do contágio global de que os ataques possam inspirar outros mundo afora, sobretudo se não houver uma punição exemplar dessas pessoas. A Procuradoria-Geral da República denunciou ao Supremo Tribunal Federal 39 golpistas que participaram dos ataques do dia 8 de janeiro em Brasília. Estas são as primeiras denúncias contra os golpistas que destruíram a Praça dos Três Poderes. Todos os alvos desta primeira etapa foram presos em flagrante pela Polícia Legislativa do Senado Federal. Os investigados vão responder por abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, associação criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. Eu conversei com vários diplomatas europeus sobre esse episódio e todos me disseram que se houver uma punição rápida e muito visível, nesse caso até essa visibilidade, essa capacidade de inspirar outros pode ser menor. Mas nos Estados Unidos, por exemplo, esse processo de punir e prender os autores desses ataques demorou muito tempo, o que na leitura internacional pode ter contribuído para os eventos no Brasil. Além disso, o Brasil é uma das maiores democracias do mundo, é um país com muita visibilidade e há a percepção de que o país só pode chegar a ter um papel construtivo no combate internacional contra as mudanças climáticas, contra o desmatamento, se tiver uma estabilidade política mínima no Brasil. Enquanto houver muita instabilidade interna,
o governo brasileiro não pode se destacar, não pode dedicar tempo e energia para ser um ator de destaque no âmbito internacional. Então, para muitas pessoas que se preocupam com temas climáticos, os ataques também geraram bastante temor de que o Brasil acabe sendo, vamos dizer, o governo brasileiro tenha que dedicar muito tempo para resolver seus problemas internos. Faz sentido isso, Oliver, mas me chamou a atenção que líderes de dezenas de países condenaram as invasões aqui em Brasília. Eu estou em Brasília, por isso que eu estou falando aqui. Desde Joe Biden, que chegou a telefonar para o presidente Lula, passando por representantes de países com regimes autoritários, como Rússia e como China, e até lideranças de extrema-direita, caso da primeira-ministra italiana. E você escreveu, e essa sua avaliação me interessou muito, que esse apoio tem como objetivo fortalecer o governo brasileiro para que os envolvidos no 8 de janeiro sejam punidos. Você falava agora há pouco de punição. Eu queria que você desenvolvesse um pouco mais esse seu raciocínio para nós. A preocupação com vândalos atacando o parlamento, obviamente, não se restringe apenas a regimes democráticos. Em função disso, até o governo russo, o governo chinês, articulou essa preocupação. Um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China disse hoje que o país apoia as medidas tomadas pelo governo brasileiro para restabelecer a ordem social e a estabilidade nacional. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou que a Rússia apoia o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva e condena nos termos mais fortes as ações de quem está por trás da desordem. Veremos no dia 24, na cúpula do CELAC, certamente a condenação dos ataques de Brasília, inclusive tendo apoio de todos os países da América Latina, porque existe também a percepção de que o que virá agora será um momento difícil, de muita tensão, porque envolve a punição não só das pessoas que estiveram dentro do Congresso, dentro do Palácio Planalto e dentro da sede do STF, mas também as pessoas que inspiraram os atacantes, e aquilo pode gerar mais tensão interna, pode piorar ainda mais a polarização, e isso explica por que a comunidade internacional dá tanto apoio ao governo brasileiro, porque sabe que, além dessa tensão que o país está vivendo agora, por meses ou até anos, as consequências desse ataque podem ou têm o potencial de desestabilizar a política brasileira. Em função disso, tivemos essas condenações por praticamente toda a comunidade internacional. O alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Volker Turk, afirmou num comunicado que a violência foi o desdobramento final da distorção continuada dos fatos e da incitação à violência e ao ódio. O secretário-geral da Organização dos Estados Americanos, Luiz Almagro, condenou os ataques às sedes dos três poderes em Brasília e afirmou que as ações são indesculpáveis e fascistas. O presidente argentino, Alberto Fernandes, disse: a democracia é o único sistema político que garante liberdades e nos obriga a respeitar a vontade popular. Agora, Oliver, para além da necessidade de punição dos envolvidos, de que maneira a preocupação com a repetição dos ataques violentos contra governos recolocou no debate público global a defesa da democracia? Porque eu imagino que se há riscos em outras democracias, em outros países do mundo, somente uma articulação internacional de governos e sociedade e representantes da sociedade civil desses países são capazes de dar conta desse recado. Claro, existe uma percepção de que, inclusive, ao longo dos últimos meses no Brasil, o apoio internacional foi fundamental, o apoio à democracia. Tivemos a presença do secretário da Defesa dos Estados Unidos no ano passado, em Brasília, que disse claramente que os Estados Unidos não aceitariam qualquer tipo de ruptura da democracia. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, condenou os ataques. Usar a violência para atacar as instituições democráticas é inaceitável. O presidente dos Estados Unidos ligou para o presidente brasileiro, Joe Biden, e realçou para Lula o apoio total à democracia por aqui. O presidente Biden condenou a violência e o ataque às instituições democráticas e a transferência pacífica do poder. Os dois líderes comprometeram-se a trabalhar juntos em temas enfrentados pelo Brasil e pelos Estados Unidos, entre os quais
mudanças climáticas, desenvolvimento econômico, paz e segurança. O presidente Biden convidou o presidente Lula a visitar Washington no início de fevereiro para consultas aprofundadas sobre uma ampla agenda comum, e Lula aceitou o convite. E vários analistas acreditam que isso certamente teve alguma influência sobre a forma como as Forças Armadas brasileiras pensaram sobre o processo eleitoral. Isso, tradicionalmente, ao longo das últimas décadas, sempre foi algo mal visto, né, por uma espécie de interferência externa nos assuntos internos, não só no Brasil, mas em vários países ao redor do mundo. Mesmo assim, agora também surge a demanda, vários governos fragilizados que enfrentam grupos golpistas, extremistas, pedem que a comunidade internacional dê apoio explícito a esse tipo de coisa, e me parece que existe uma percepção crescente de que é um tipo de problema que é global, que envolve cooperação internacional entre grupos extremistas, e da mesma maneira aqueles que buscam proteger a democracia também precisam colaborar no âmbito internacional. O deputado democrata Joaquim Castro, do estado americano do Texas, defendeu a extradição de Bolsonaro ao Brasil. Ele disse que terroristas domésticos não podem usar a cartilha de Donald Trump para minar a democracia. A deputada Alexandria Ocasio-Cortez, também do Partido Democrata, publicou mensagem dizendo que os Estados Unidos devem parar de garantir refúgio a Bolsonaro. A gente sabe que essa discussão global sobre a ascensão da extrema-direita, ela costuma se concentrar na política. Então, tem o fator das fake news, tem as falhas das democracias representativas, tem caráter populista de líderes e por aí vai. Mas o fator econômico também pesa e a gente sabe disso. E aí eu cito o aumento da desigualdade de renda, que vai gerando vários perdedores do capitalismo. Isso também não deveria ser levado mais em conta nessa perspectiva de evitar um avanço ou um contágio global da extrema-direita ou de atos golpistas, como a gente viu nos Estados Unidos e aqui em Brasília? É evidente que a estagnação econômica, a reversão de expectativas, o aumento da desigualdade, a piora de serviços públicos, tudo isso pode piorar a polarização, pode piorar o descontentamento público, a rejeição das elites políticas. Mas, ao mesmo tempo, é interessante ver que a erosão da democracia e o crescimento de grupos extremistas também pode ocorrer em um ambiente de crescimento econômico. E vale a pena citar 3 países, a Polônia, a Hungria e a Índia. Nos 3 países, a gente vê uma clara piora da qualidade da democracia, ascensão de lideranças radicais, mas as 3 economias tiveram uma performance excelente ao longo da última década. É importante destacar que só consertar o aspecto econômico não oferece uma garantia de que não possa haver esse tipo de radicalização. É claro que quando a gente fala de desigualdade, a gente está falando da situação em que um líder de extrema-direita só chega ao poder quando ele conquista a maior parte da população. E no caso do Brasil, a maior parte da população está nos estratos de renda mais baixa. Exatamente, ou seja, temos pessoas que precisam articular algum tipo de visão que possa ser atraente para também as massas, né? Isso é interessante. Voltando aqui ao caso da Alemanha, tem uma liderança do partido de extrema esquerda que, por incrível que pareça, agora está se aproximando do partido da extrema direita, em parte porque ela diz que a extrema esquerda está negligenciando os mais pobres. E, nesse sentido, acaba juntando, de certa forma, pessoas com visões completamente diferentes, mas essas pessoas têm uma coisa em comum: eles rejeitam o status quo, eles possuem visões de mundo que são profundamente diferentes daqueles do centro democrático, e isso, obviamente, também envolve sempre vários perfis diferentes do ponto de vista socioeconômico. Oliver, muito obrigada pela conversa, foi muito importante o seu esclarecimento e o alerta para o risco de contágio global, né? O temor de outros países disso acontecer por lá também. Muito obrigada por ter vindo aqui e aceitado o nosso convite. Muitíssimo obrigado pelo convite.
Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no Globoplay, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast na Amazon ou no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar na Deezer. Assim, você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Isabel Seta, Tiago Aguiar, Gabriel de Campos, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazuroski, Etos Kleiter, Nayara Fernandes e Amanda Polato. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto.